Olá, amigos de Ideal Espírita, que a paz seja convosco. É uma grande alegria para mim estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Divino Mestre Jesus para conversarmos sobre temas de interesse da doutrina espírita e mais que isso, temas do nosso próprio interesse, necessários para o nosso autoconhecimento e nossa reforma íntima. E o tema de hoje é um tema particularmente importante e desafiador, porque conversaremos sobre o egoísmo e o orgulho, que sombras, no dizer da psicologia junguiana, defeitos, vícios, como queira, que tem sido a pedra de tropeço da humanidade, o obstáculo indiscutível à sua evolução e à evolução do planeta. Então, não podemos iniciar tarefa desta natureza, desta grandeza, sem antes, como tudo mais deveríamos fazer, elevar um pensamento ao Pai, rogar ao Divino Mestre Jesus, aos seus missionários, aos trabalhadores da sua vinha de amor, que nos inspirem e conduzam nessa jornada, nesta tarefa, neste exercício de reflexões e aprendizados, para que com ele e a partir dele reunamos a vontade, a coragem, a determinação e disciplina necessárias para a superação destes vícios ainda tão presentes em nós, o orgulho e o egoísmo. Que possamos, Mestre amado, trazer do intelecto tudo quanto já sabemos a respeito destas imperfeições, o orgulho e o egoísmo, e transformá-los num sentimento, numa necessidade profunda de superação. De extirpá-los do nosso âmago, dos nossos pensamentos, sentimentos e ações.
porque somente quando verdadeiramente sentirmos uma vontade, um desejo, uma necessidade, quando nada, de superá-los, conseguiremos avançar. Onde não conseguimos quando apenas sabíamos a respeito desta necessidade. Sentir. Eis a chave. Para começarmos a superar o orgulho e o egoísmo que ainda trazemos tão presentes em nós. Que assim seja, Mestre amado. Pois é. O sentir, o conhecer é fundamental. O sabermos do que se trata, o egoísmo e o orgulho, sem dúvida, é um passo importante. Mas se permanecermos apenas nesta dimensão do conhecimento, do conhecer, e não dermos o passo que reputo necessário e importantíssimo, de começarmos a alimentar uma necessidade, de sentir esta necessidade, de enfrentarmos essas sombras em nós, continuaremos dando passos acanhados em nossa trajetória evolutiva. E digo isso porque o egoísmo e o orgulho, em alguma medida, eles nascem do instinto de preservação, de autopreservação do ser humano. Só que eles se deformaram. Aquilo que deveria ser um cuidado, um sentimento para cuidarmos de nós, nos preservarmos, inflacionou-se, e eu creio que essa seja uma expressão adequada, de tal maneira que vivemos o que vivemos hoje. Uma humanidade ainda muito egoísta e orgulhosa, a ponto de alguns dizerem que o orgulho, por exemplo, e a vaidade, eles são inerentes à natureza humana. E para a gente chamar algo de inerente, é preciso pensarmos com dois aspectos: algo sem o qual não podemos existir, não temos como existir, e que não admita exceção. Porque se pensarmos, por exemplo, a necessidade de respirar é inerente ao ser humano. Não temos exceção de algum indivíduo que não respira, ou que não necessite de um repouso mínimo que seja, ou de uma alimentação mínima que seja. Isso são características inerentes à humanidade. Mas temos exemplos belíssimos de exceções. E não precisamos nem
falar do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, e podemos nos limitar a indivíduos que viveram uma vida de renúncia, uma vida de abnegação. Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Tantos que nunca colocaram a si mesmos em primeiro plano. Que renunciaram interesses pessoais, muitas vezes a própria saúde, o próprio bem-estar pelo outro. E aí temos exemplos belíssimos de exceções, de seres que superaram, transcenderam o orgulho, a vaidade. Então, as exceções, estas luminosas exceções, nos permitem dizer com toda segurança que, a despeito do orgulho e do egoísmo estarem, sim, ainda muito presentes nos seres humanos, não são eles características inatas, íncitas ou insuperáveis do indivíduo. Aliás, a superação deles é uma necessidade. Para cada um de nós e toda a humanidade. Isso me faz me lembrar uma pequena fábula árabe que mostra, que evidencia para mim, que ilustra com muita felicidade por que precisamos superar o egoísmo e o orgulho. E essa fábula, em especial, ela me fala da necessidade de superarmos o egoísmo. E conta que 3 viajantes seguiam por uma estrada, quando em determinado ponto do trajeto encontraram um tesouro vasto. E não precisa dizer a alegria deles com o achado. Logo se deram conta do quanto haviam se tornado ricos, que não precisariam nem mais trabalhar se assim desejassem. E decidiram que precisavam comemorar, celebrar aquilo, aquele presente, aquele achado. Quando um deles se dispôs a ir buscar bebida e comida para celebrarem, enquanto os outros 2 ficavam cuidando do achado e organizando os preparativos para partilharem. Foi quando aquele que saíra para buscar comida e bebida, no trajeto pensou: por que preciso partilhar com eles aquele tesouro? Posso ficar com ele só para mim e ser ainda mais rico do que já estou. E nesta ordem de ideias decidiu ele que colocaria veneno na comida e bebida dos outros 2, matando-os e ficando com o achado, o tesouro, só para ele. Mal sabia que os 2 que ficaram cuidando do tesouro e organizando os preparativos para partilharem, dividirem o achado, começaram a conversar entre si e se perguntaram também por que precisariam dividir por 3 aquele tesouro quando poderiam dividir só pelos 2 e ficarem ainda mais ricos do que já estavam.
E assim decidiram. Decidiram que aquele que saíra quando voltassem o matariam e dividiriam somente entre os dois o tesouro. Que foi o que fizeram. Quando o que saíra retornara for assassinado, e antes de partilharem, dividirem entre somente eles dois o tesouro, foram celebrar, beber e comer. E não precisam dizer que comeram e beberam da comida e bebida envenenada e também morreram. E a moral da história é que o egoísmo, do qual nasce muitas vezes a ambição desmedida, a ganância sem freios, e tantos outros males, a indiferença, a maldade, a insensibilidade, a perversidade, impediram que eles partilhassem aquela felicidade. E é justamente isso que o orgulho tem feito com a humanidade, nos impedido de viver em um mundo feliz, que nos tem condenado a viver num mundo de expiações e provas, num mundo onde cada um preocupa-se exclusivamente com os seus interesses, exclusivamente com o seu bem-estar. E que quase sempre, mais do que o necessário, busca o supérfluo, mesmo quando não consegue, mas anseia, não se importando com o seu semelhante, muitas vezes sequer nele reconhecendo humanidade. Porque se olharmos ao longo da história da nossa humanidade, agimos muitas vezes assim. A escravidão, por exemplo, uma prática que fez parte da história humana por muitos séculos, muito antes da escravidão que conhecemos no Brasil, os povos conquistadores tinham por prática escravizar os vencidos para lhes servir de mão de obra barata e descartável, explorando, não lhes reconhecia humanidade. O orgulho não lhes permitia enxergar aquele outro como um ser humano igual a ele. Ao contrário, como uma raça inferior. Aliás, até hoje, vemos seres humanos adoecidos que, por mera questão da cor da pele, quando tudo mais temos igual, apenas a cor da pele, se coloca numa condição de superioridade diante do outro, não lhe reconhecendo a condição de ser humano como ele, tratando como uma raça, como um ser de classe inferior. Sim, temos isso a todo tempo, a toda hora, porque no final das contas se trata disso, negar ao outro a condição de humanidade. E é por isso que o orgulho, é por isso que o egoísmo vem roubando de cada um de nós
a possibilidade da verdadeira felicidade. É por isso que o orgulho e a vaidade têm sido a pedra de tropeço da humanidade há séculos. Passados 2000 anos, 2 milênios, ainda não conseguimos vivenciar plenamente a mensagem de Jesus, que era essencialmente uma mensagem de amor, baseada na humildade, na mansidão, na fraternidade, no amor. Ante os quais não há espaço nem para o egoísmo, nem para o orgulho. Porque a fraternidade e a humildade são a negação do orgulho, ao passo que a abnegação e a caridade, expressões genuínas do amor, são a negação do egoísmo. Vivemos tempos, ouvimos a todo tempo que o nosso planeta passa pelo seu processo de transição. E não podemos ter dúvida que neste processo, o resultado deste processo, significa que cada vez menos haverá espaço para estas chagas, para estas sombras, que são o orgulho e o egoísmo. Então, é momento mais do que necessário de levantarmos nossas armas, todos reunirmos toda a nossa disciplina, coragem, sim, coragem, vontade, determinação, para enfrentarmos essas sombras, no dizer da psicologia que estão em mim e em tantos. E empenharmos todos os nossos esforços para vivenciar e sentir a mensagem de Jesus. E todo o tempo eu tenho feito questão de fazer essa distinção entre aquilo que está no conhecimento em nosso intelecto, aquilo que já sabemos, já conhecemos, que já nos foi dado, oportunizado saber por essa doutrina maravilhosa, e aquilo que transformamos em sentimentos. Que nos permitirá não sermos tantas vezes indiferentes ao sofrimento de um ser ou de um semelhante. De fazermos com que tantas vezes façamos prevalecer o nosso interesse ao de um semelhante, ou quase sempre. Estarmos sempre em disputa e nunca em colaboração. É óbvio que não propomos mudanças bruscas, mas passos, porque a caminhada é feita de passos. Não se faz nenhuma jornada
por maior ou menor que seja, sem dar um passo, o primeiro passo. E é este primeiro passo que eu me convido e convido a vocês a darmos juntos. Porque enquanto prevalecer o egoísmo, nenhum modelo social e econômico resistirá. Porque se também olharmos ao longo da história da humanidade, avançamos, é bem verdade. É indiscutível, saímos da escravidão para o trabalho com poucos direitos, e então para o trabalho com algum direito. Mas quantos ainda, em nome do lucro, de lucros cada vez maiores, precarizam, exploram o seu semelhante? Então, talvez mais importante do que as disputas que temos visto nos seios da família, das famílias, fragmentando-as, a respeito de quem é do time verde e amarelo ou do time vermelho, enfim. Sejamos um time, sejamos todos pelo time do amor, pelo time da fraternidade. Porque seja qual for o modelo socioeconômico, prevalecendo o egoísmo no indivíduo, teremos deturpação, deformação daqueles modelos. Encontraremos seres que se entenderão dignatários de condição privilegiada, de privilégios, de destaque. E aí o orgulho estará falando mais alto. Ou que pretendam simplesmente atender interesses financeiros privilegiados. Essa é uma discussão, é um tema difícil, como eu disse, espinhoso, e que dá margem a muitas discussões, reflexões. E eu gostaria apenas de, nessa nossa conversa, nos limitarmos ao aspecto moral. Porque outro dia conversava com meu filho sobre como o conceito de sucesso foi limitado aos estreitos limites do materialismo. Bem-sucedido, o que temos visto, considera-se bem-sucedido aquele que tem mais. Aquele que tem uma determinada posição social, que pode usufruir de determinadas regalias, é quanto tem na conta, que carro usa, onde mora, que ambientes frequenta. E afastamos qualquer conceito moral. Perceba como isso é danoso e perverso. Qualquer conceito moral do que seja sucesso.
E é aí que desde a revelação espírita, desde o livro dos Espíritos, que as inteligências envolvidas na revelação procuram nos chamar a atenção do quanto o egoísmo e o orgulho são nocivos à humanidade e ao seu progresso. Porque se eles atendem ou fomentam o crescimento material, intelectual, eles alijam qualquer desenvolvimento moral da humanidade. Se não me engano, pergunta, questão 783. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta Kardec, e nos respondem os espíritos da codificação. O orgulho e o egoísmo. E refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual efetua-se sempre. E eu aproveito essa para lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, se aquele indivíduo que, mantendo-se fiel a valores de integridade, valores éticos, mas que consegue educar, manter sua família à custa de muito esforço, não seria um exemplo vivo de alguém bem-sucedido? Ao contrário daquele que conseguiu amealhar fortuna às custas da exploração do outro, de uma ambição sem medida, muitas vezes de negócios escusos, de negociatas, que significaram usurpar de alguém saúde, educação, dignidade. Eu não tenho dúvida de que cada dia mais me convenço e afirmo que precisamos estar atentos ao que escolhemos como referências de sucesso. E cada dia mais estarmos atentos também à necessidade de resgatarmos valores morais como parâmetros de medição de sucesso. Porque, se estudando a doutrina espírita, nós vamos encontrar em inúmeras passagens referências expressas, enfáticas, quanto à necessidade de superarmos o orgulho e o egoísmo. Não se limita à questão 785 que eu li para vocês, mas na 913 também temos, também do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical?
Temo-lo dito muitas vezes. Olha a ênfase que os espíritos dão ao responder Kardec. O egoísmo, porque daí deriva todo o mal. Olha a que patamar de importância, de vício a ser superado, de sombra a ser conhecida e superada em nós, eles elevam o egoísmo. Fonte de todo o mal. E assim também encontramos passagens no Livro dos Médiuns, em obras póstumas. Kardec dedica um capítulo, um item exclusivo para tratar do orgulho e do egoísmo como verdadeiramente pedra de tropeço ao bem-estar e à felicidade de toda a humanidade. Ele nos mostra que o conhecimento da reencarnação nos obriga a abandonar qualquer laivo de orgulho. Porque se sabemos que em cada experiência encarnatória podemos deter determinada posição social ou econômica, muitas vezes opostas, que orgulho pode haver em, neste momento, ostentarmos o nome tal e qual, neste momento, determos os bens tais e quais? Então, ele demonstra o quanto ilusórios são esses conceitos. Frágeis, passageiros. São uma ilusão verdadeiramente. Aliás, esse texto eu convido vocês a buscarem obras póstumas. É um texto realmente muito esclarecedor. Mas temos também no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, itens 11 e 12, né? Mas no item 11 em particular, eu vou lhe pedir licença para ler. Também a mensagem é muito enfática a respeito da necessidade de superarmos o egoísmo. Olha em que termos coloca. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, todos os verdadeiros cristãos, espíritas, devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E olha a ênfase que ele dá. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-la em si, certos de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, perceba como é contundente a mensagem, como todas as mensagens que aqui trouxemos, e nós vamos encontrar Leon Denis falando a respeito, vamos encontrar a nossa veneranda Joana de Ângeles, vamos encontrar inúmeras obras de estudiosos, de mensageiros, venerandos,
nos convidando, nos chamando a atenção para a necessidade da superação do egoísmo e do orgulho. Como chagas, como pedras de tropeço, como sombras que precisamos superar, precisamos transcender, precisamos empenhar nossos melhores esforços, nossa coragem, para enfrentar, porque eu reconheço, não é fácil abrir mão muitas vezes de determinados luxos, determinados confortos que precisamos algumas vezes renunciar para propiciar ao outro a oportunidade de acesso ao que é minimamente digno, condição de dignidade. Como é possível que nós, que nos declaramos espíritas, que nos declaramos cristãos, possamos dormir em paz, enquanto temos um semelhante que dorme ao relento, que não sabe se terá o que comer naquele dia, enquanto nós dispusemos de tanta fartura em nossas mesas. E só há, e em minhas reflexões sobre isso, só encontro duas respostas possíveis ainda dentro da minha condição de entendimento. Uma é o orgulho. A outra é a percepção do orgulho apenas na esfera intelectual, apenas como um conhecimento, como uma informação, como qualquer outra informação que temos, né, a respeito de fenômenos físicos, né, a respeito da lei da gravidade, enfim, qualquer que seja. Porque se realmente sentíssemos a caridade em nossos corações, na dimensão a que nos convida o Mestre Jesus a viver, a vivenciar, a experimentar e sentir, não conseguiríamos ser tão indiferentes a isso. E eu quero que você, meu amigo e minha amiga, de ideal espírito, entenda que, em primeiro lugar, esta pergunta estou fazendo a mim mesmo. Será que eu já sinto amor? Será que eu já sinto verdadeiramente a necessidade de superar esse orgulho ainda tão presente em mim, esse egoísmo ainda tão vivo em mim? Ou apenas tenho conhecimento da necessidade disso? E esta pergunta quero me fazer todos os dias. Porque, a despeito de sabermos também que a lei de causa e efeito, ela nos impõe a colheita das nossas escolhas, a misericórdia, a fraternidade, o amor, também nos exige, nos convida que não questionemos
o merecimento das dores e sofrimentos do nosso semelhante, a eles, as suas dores e sofrimentos, sejamos indiferentes, ou mesmo, muito pior, lhes agravemos pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de abnegação e caridade, ou pelo nosso orgulho que nos leve a olhar para aquele irmão em resgate como um ser de classe inferior, deixando que o orgulho nos assalte e nos faça acreditar mais que somos merecedores, somos mais virtuosos, melhores mesmo do que ele. Então, é por isso que reconheço a relevância de todos os dias imitar, repetir aquele exercício de Santo Agostinho e me perguntar: hoje, o que fiz hoje para superar meu orgulho e o meu egoísmo? Como reagir? Percebi o meu semelhante, a dor e o sofrimento do meu semelhante? Isso de alguma maneira me tocou ou continuo indiferente, insensível? Como podemos ver, são indagações muitas vezes inquietantes, desconfortáveis, porque quase sempre não nos reconhecemos como somos, de fato. Temos dificuldade de reconhecer as nossas imperfeições. Daí a importância do autoconhecimento, porque se não nos conhecermos, se não nos reconhecermos, não teremos dado nem o primeiro passo para a nossa mudança, para a nossa transformação. Transformação necessária, inclusive, para mudar a nossa percepção de relação com o nosso semelhante e com o nosso planeta. Esse planeta é lindo. Olha como o nosso planeta é lindo. E olha como lidamos com ele de uma maneira egoísta e orgulhosa. Porque achamos que toda a natureza, está aí apenas para nos servir. E exploramos e retiramos suas riquezas de maneira desenfreada, cruel muitas vezes. É óbvio que sabemos que a condição de cada espírito, ela é compatível com a realidade vibracional, né, do planeta. Mas daqui de onde estou e da condição em que me encontro, quando olho os demais planetas do nosso sistema solar e olho a beleza do planeta que o Mestre Jesus preparou para nós, que o Cristo arquitetou para nós com a permissão, o mínimo que posso ter respeito, amor e vontade de cuidar.
respeitá-lo, me ver como parte dele e não orgulhosamente como alguém que precise ser servido, usufruir dele tão somente, sem nenhuma responsabilidade com o que faço, com seus recursos, com a água, com o ar, com a fauna, com a flora. Quando vou à praia, de não ter o cuidado de ao menos recolher tudo aquilo que não estava lá antes. Como vemos, podemos fazer muitas reflexões a partir do orgulho, do que pensamos a respeito e da forma como vemos o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Perdão. E creio que era este o propósito da nossa conversa de hoje. Refletirmos sobre o tema, suas possibilidades. Agradeço a cada um de vocês pela generosidade da paciência, né? E agradeço a oportunidade de estarmos aqui pensando juntos. O tanto que temos, sobre o tanto que temos a melhorar em nós. Que a paz seja convosco, meu amigo e minha amiga. Até breve.